Glória a Deus. Vamos orar, vamos começar nossa aula de hoje, que Deus quer falar conosco. Feche os seus olhos, você que pode. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por essa rica oportunidade, pela tua presença, pela tua graça. Pedimos que o teu Espírito Santo venha ministrar sabedoria ao nosso ser, à nossa vida, venha nos trazer entendimento, conhecimento, revelação, em nome de Jesus. Nós assim te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória. Vamos lá, Êxodo capítulo 4. Nós vamos dar continuidade da nossa apostila. Hoje eu vou entrar na página 6. Olha, a gente tem tantas aulas, já parece que teve, né? Acho que nós já estudamos há um mês já o Apocalipse e nós estamos ainda no capítulo 4. Então, Apocalipse, capítulo 4, você que tem a apostila, vai ser a aula, a página 6. Eu vou pedir para você se esforçar ao máximo para ouvir minha voz. Tá certo. Glória a Deus. Êxodo 4, vamos ler. Deixa eu ver o que nós vamos tratar. Hoje nós vamos tratar de 3 sinais que Moisés recebeu quando ele recebeu um chamado. O que nós podemos já tirar disso? Deus, ele é muito objetivo. Então, quando Deus, ele faz um chamado, ele nos dá um chamado na nossa vida, ele vai dar sinais. Porque Deus se comunica com os sinais. Deus fala conosco pelos sinais. Deus, ele trata conosco por meio de símbolos. Por que a Bíblia ela tem tanto símbolo, ela tem tanta tipologia, Deus fala com tantas linguagens de símbolo, de objetos, de fontes, né? Ele fala com água, ele fala por meio de natureza. Por quê? Porque a linguagem de Deus é símbolo. E Êxodo, ele é um livro simbólico, nós vemos isso nas pragas, nós vemos isso do jeito que Deus chama Moisés, só que para confirmar o chamado de Moisés, o que Deus faz? Deus dá 3 sinais para ele, é isso que nós vamos ver hoje, sobre estes sinais. Êxodo capítulo 4, o Adri, pode ler até o versículo 1, até o versículo... Deixa eu ver. Até o versículo 9, por gentileza. Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: Que é isso na tua mão? E ele disse: Uma vara. E ele disse: Lança-a na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: Mete agora a mão no peito. E tirando-a, eis que sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: Torna a meter a mão no peito. E tornou a meter a mão no peito, e depois tirou-a do peito. E eis que se tornara como a sua outra carne. E acontecerá que, se eles te não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a estes 2 sinais, nem ouçam a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. E as águas que tomarás do rio
tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Amém. Então, o primeiro sinal, Deus trabalha com o que ele tem na mão, porque ele tem uma vara. Deus não desperdiça nada do que nós temos. E uma das coisas que é mais impressionante em Deus é que ele não espera a gente ter um recurso, ou um super dom, ou algo extraordinário. Ele pega aquilo que nós carregamos de simples e usa. Por isso que a gente não precisa se incomodar com as ferramentas de Deus. Porque das características do chamado de Deus na nossa vida é que ele vai nos chamar exatamente por aquilo que a gente carrega. Às vezes você fala assim, ó, meu ponto bom é que eu falo demais. Como que Deus vai usar isso? A favor dele. Né? Você vai ser uma pessoa que não vai se cansar de pregar, não vai se cansar de falar do amor de Jesus. Tem gente que tem o dom de receber pessoas, hospitaleiro. Eu vejo esse dom na minha mãe, particularmente, um dom que eu não tenho. Mas se você chega na casa da minha mãe, você vai lá, de boa, você vem com 3 sacolas e uma caixinha uma caixinha de papelão com legumes embora. Por quê? Ela gosta de recepcionar, ela faz café, ela sorri, ela inventa coisa, ela tem assunto. Mas, e que Deus usa isso? Usa na receptividade, porque é um dom. E aquilo que é forte em nós, Deus usa para a glória dele, para o reino dele. Né? Qual que é o meu dom hoje? Ensinar, eu amo ensinar. Passo horas lendo, eu passo horas estudando, eu não tenho dificuldade de ensinar. Deixar eu varo à noite, porque eu gosto. Agora, tem gente que não tem a paciência de estudar assuntos minuciosos, de montar material, né? Tem gente que o dom é o quê? Cozinhar. Ah, mas como que Deus vai usar isso no reino? Usa, pode ter certeza que ele usa. Às vezes a tua comida, às vezes um jantar, às vezes um trabalho aí que você faz com a pessoa, um favor, um agrado que você faz para a pessoa, é algo que você vai o quê? Exaltar o nome de Deus, porque Deus não desperdiça nenhum talento que existe em nós. Então ele fala assim, Moisés, o que você tem na tua mão? Ele fala assim, uma vara. Eu tenho uma vara. Aí no versículo 3 ele fala assim, pega essa vara, lança na terra, porque ela vai se transformar numa serpente. Tem Bíblia que está a palavra serpente, tem Bíblia que está a palavra cobra. Grifa aí essa palavrinha cobra do versículo 3. Por quê? Primeiro sinal foi uma serpente. E que Deus está nos mencionando aqui. Quem é chamado por Deus tem que saber lidar com a serpente. Nossa, você tem... A Lisandra até ri, né, Lisandra? Você tem um chamado de Deus, eu também tenho que saber lidar com as cobras. Porque é as primeiras que vai aparecer. Podia ser um carneiro, podia ser uma oferta, podia ter sido um anjo, mas olha o primeiro sinal que Deus dá para Moisés. Vai ter que lidar com as serpentes. E a serpente aqui eu vejo 2 tipos de figura de linguagem na nossa vida. Primeiro, pessoas traiçoeiras, porque quem tem um chamado tem que estar pronto para lidar com gente traiçoeira. Eu não sei se você lembra, mas a traição vem dos de perto, não dos de longe. A ofensa vem com quem senta com você na mesa, não por quem não te conhece. Porque se alguém falar mal de você e essa pessoa não tiver vínculo, você não vai ter importância e isso não vai te ferir. Mas, se aquele que anda com você todos os dias, que conhece a tua intimidade, conhece seu lado bom, seu lado mal, suas fraquezas, seu ponto alto, seu ponto baixo, e é esse que te trai, é esse que te fere. Então, nós temos que estar preparados e prontos para lidar com pessoas traiçoeiras, porque são as primeiras que vão estar próximas. Segundo tipo,
que essa vara aqui de Moisés, ela simboliza o apoio. A vara, o cajado, era o apoio que ele tinha. Existem coisas que nós nos apoiamos, existem pessoas que nós nos apoiamos, e existem circunstâncias em que nós nos apoiamos. Quando Deus fala assim, ó, joga esse cajado no chão, e o cajado vira uma cobra, Deus está falando assim para ele, você vai perder todo o apoio que você tem nesse cajado. Porque uma hora você vai ter que pegar o apoio pela cauda, chacoalhar para voltar no estado aí original. Você vai ter que pegar esse cajado, vai ter que lançar no esconderijo, porque a serpente estava escondida no cajado. Já percebeu que tem gente que anda com você, mas esconde a verdadeira face? Você só conhece depois. Por quê? Chacoalhou, lançou na terra. Quando põe a pressão no cajado, ele revela quem ele é. Tem gente que, quando é pressionado, revela quem ele é. Tem gente que vai se revelar na tua vida de verdade quando você recebeu uma bênção. Por quê? Tem gente que anda com você e quando você recebe uma bênção, ela não gosta, incomoda. Fica com raiva, faz cara feia, faz bico, questiona. Nossa, só acontece com você, só na tua vida. Né? E isso mostra o quê? Que a gente tem que saber lidar, lançar no solo essas coisas ocultas. Por quê? Senão a serpente vai dominar, vai ser o apoio. Tem muito, irmãos, acredite, tem muita gente se apoiando em coisas erradas, em pessoas erradas. Tem muita gente se apoiando em coisas que não é para se apoiar, é para jogar fora. Tem coisas que a gente se apoia. Deixa eu voltar. Tá. Eu tô com esse Zoom, tá 2-0 para mim. Tem coisas que a gente se apoia e não é, Deus fala assim, você tem que perder esse apoio, você tem que confiar em mim. Porque ministério e vida com Deus, nós não podemos estar apoiados em nada. E acredite, nem no próprio cajado. Nem no próprio cajado você pode se apoiar. Às vezes, nem em pessoas que estão perto. Tem gente que fala assim para mim, eu quero andar com você, caminhar com você, para ser forte como você. Eu falo, cuidado, que se você andar muito comigo, você vai desviar. Eu não sou perfeito. Tem gente que tem essa ilusão de que andar com alguém que às vezes tem um título ou que é grande na terra vai fazer essa pessoa ser segura. Não, a nossa segurança está somente em Deus. Então, coloca aí 5 situações em que eu não devo me apoiar. Você está anotando aí. 5 situações em que eu não devo me apoiar. Primeira é Provérbios 28:26. Abre lá. Espírito Santo, me dá voz. Provérbios 28:26. Coloquei 5, né? 4, viu? 4 situações em que eu não devo me apoiar. Provérbios 28:26. Olha só o que a Bíblia diz. O que confia no seu próprio entendimento é tolo, mas o que anda sabiamente, este escapará, este prosperará. Tem gente que se apoia no seu próprio quê? Entendimento. Irmãos, é loucura achar que você sabe alguma coisa. É loucura eu e você achar, bater a mão no peito e falar, isso aqui eu sei fazer. Porque se Deus desligar uma veinha do teu cérebro, te dá um Alzheimer, você não sabe nem andar, nem comer, nem mexer, nem respirar. A gente tem uma falsa ilusão, uma falsa segurança de que a gente sabe das coisas, mas todos os dias você tem que ter o quê na sua consciência? Nós não sabemos nada, nada, nada.
Às vezes você pode dizer, eu vou estudar com a pastora porque ela sabe. Não, eu sei hoje porque Deus capacita. E se ele desligar uma veinha aqui, um neurônio, já era. Nós não sabemos nada. E às vezes nós exercemos o nosso ministério e a nossa vida debaixo dessa confiança de que a gente sabe o que está fazendo. E se apoia nisso. Não. É por isso que a gente tem que estar sempre se aperfeiçoando, estudando, ouvindo, aprendendo com quem é maior do que a gente. Porque se você ficar só no que você sabe, você vai morrer e não vai saber nada. Vai morrer e não vai saber nada. Quando eu comecei a pastorear, nos primeiros anos, meu primeiro ano de ministério, eu era tão ignorante, tão tola. Eu tinha medo de pregar as revelações que Deus me dava, porque eu falava assim, se acabar, eu não vou ter o que pregar. Olha a ideia. Porque eu não tinha ciência que não era eu que sabia. É ele que sabe, ele que fala. Aí eu entendi que ele que tem que ligar o Wi-Fi do céu e eu fazer o download. E hoje a gente até usa isso, né, na igreja. Eu achou um download, deu um download. Porque é ele que revela. Então, quando você vê pessoas fazendo, não se iluda que eles sabem. Eles não sabem, eles estão fazendo porque o Senhor está permitindo. Por isso que a sabedoria é um dom que nós temos que pedir. Eu não sei como que vocês oram e o que vocês pedem, mas a Bíblia fala, a sabedoria ela tem que ser pedida, assim como a riqueza. Por que o povo não enriquece? Porque o povo não pede riqueza. O povo só pede o quê? Provisão. Ai, Deus, eu preciso disso. Limite. Ai, Deus, eu preciso disso daqui. Ai, eu preciso desse ponto. Não. Não é pecado você querer dinheiro. Eu peço dinheiro para Deus todo dia. Altos planos. Tem plantas guardadas aqui. Fala aqui, papai, ó. É caro, tem não. Senhor, dá dinheiro para nós. Por quê? Porque até a riqueza tem que ser pedida. E a gente não pede sabedoria. Às vezes você vê alguém da sua área, do seu ramo crescendo, e você fala, eu preciso estudar para ver o que ele fez, o que ele descobriu. Não. A fonte é lá, ó. É falar com a fonte, Deus, eu quero achar aquilo que ninguém achou, eu quero achar o caminho da prosperidade, eu quero achar uma ideia, eu quero ter uma inspiração. Eu vivo me inspirando em coisas, por quê? Eu peço para o Espírito Santo, para ir dando clareza, dando direção, dando trabalho. Eu falo com os líderes, ore, se inspire, ore para Deus te inspirar, te dar uma direção. Porque quem dá coisas novas para nós é o Senhor. Por isso, não se apoie no que você sabe, porque no final você nunca sabe nada. Segunda circunstância que você não deve se apoiar, Provérbios 3. Vamos lá. Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Mais uma vez, Salomão falando com a gente. Aí ele acrescenta, reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Por que a gente não recebe mais de Deus? Porque a gente não reconhece a glória dele. Infelizmente. A gente devolve pouca glória para Deus. Se você entendesse o que é a glória de Deus e o que é dar glória a Deus, você passava louvando a Deus o dia inteiro. Louvar a Deus, irmãos, não é falar glória e aleluia, não. Isso não é louvar a Deus. Isso é palavras de adoração. Mas louvar a Deus é reconhecer. É reconhecer que Ele te capacita, que Ele te levanta, que Ele te dá. É aquele obrigado, Jesus, pelo alimento, porque o Senhor é o meu provedor. Obrigado porque o Senhor me levantou dessa cama hoje, me ajudou a fazer um serviço.
É agradecer, queridos, nas coisas simples. Tem dia que eu agradeço por conseguir lavar a louça. Porque tem gente que não consegue. É coisa assim. Ali, a Lisandra, que está aqui com a gente, ela tá de quarentena, está saindo de um Covid. E ela, no Covid, ela viu que ela não conseguia fazer uma coisa simples, que era passar pano na casa, não é, Ali? Desativa aí pelo som. Ela ficou de quarentena, baixou a louca nela. Ela falou, vou limpar. Aí ela viu, desativa teu microfone aí. Passei até roupa. Passou até roupa. Mas no auge do Covid, o que você sentiu no passar pano na casa? Misericórdia. É uma coisinha simples, né, que a gente faz sem perceber, mas era um paninho e respirava. Puxava o ar. Já cansava. Aí eu falava, Jesus, o ar é tudo, é de graça, né? A gente tem que ser grato. E realmente. Coisas simples que você não dá nada no dia a dia. Né? Coisas simples que a gente ignora no dia a dia. Mas a gente só para de ignorar quando a gente percebe a importância que é Deus quem nos capacita. Ela viu a importância de passar um pano na casa, de glorificar a Deus quando passa um pano. Por quê? Porque é simples, mas se você não tiver a mão de Deus na sua vida, você não consegue nem fazer isso. Né, Li? Mas ali já está parando com a glória de Deus. Graças a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Então, nós temos que reconhecer o Senhor em cada cliente, em cada conquista, em cada bênção que o Senhor te dá. Reconhecer a Deus em cada vitória. Reconhecer a Deus em tudo que nós... E isso é trazer louvor a Deus do jeito que Ele merece. No versículo 7, fala assim, ó, não seja sábio aos teus próprios olhos, tema ao Senhor e se aparte do mal. Mas nós não temos sabedoria. Por que nós não temos? Porque nós viemos de Adão. E Adão fez uma escolha burra. Ele preferiu ouvir a mulher do que ouvir a Deus. Ele preferiu ouvir a voz de uma liderada do que do cabeça. Adão foi completamente tolo. E nós temos essa natureza impregnada em nós. Por isso que a gente tem que reconhecer a Deus, porque não há sabedoria. Se o Senhor não conduzir os seus passos, você só vai cair furado. Por isso, reconheça. Reconheça porque quando você não se apoia na sua sabedoria, Deus te acrescenta a sabedoria dele, que é do alto. Salmos 20. Vamos lá. Salmo 20, versículo 7. Esse aqui é top. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Tem gente que confia no serviço. Tem gente que confia no salário. Tem gente que confia no banco. Tem gente que confia naquilo que tem segurado, naquilo que tem se apoiado. E olha o que o salmista fala, tem gente que confia no que tem na mão, em carro, em cavalos, em armamentos. Mas nós faremos menção do Senhor. Irmãos, a nossa confiança, a nossa esperança não está naquilo que nós carregamos, mas é em quem nós confiamos. Por isso que a crise mundial não deve preocupar o povo de Deus. É um caos? É triste? Mas quando você deposita a sua confiança no Senhor, você entende o que Ele está fazendo e você começa a confiar, a ter esperança no que Ele vai fazer para te salvar dessa situação. Tem uma frase de Billy Graham que ele fala assim, ó, se as pessoas lessem a Bíblia, elas não iam se assustar com a situação do mundo atual. Não era para a gente estar assustado com o que está acontecendo.
Afeganistão, no mundo, na pandemia. Porque se nós lêssemos a Bíblia e a gente verdadeiramente acreditasse, a gente ia ver que já foi avisado. Só que o que Deus vai fazer com os que são dele nesse tempo? Porque a Bíblia fala que o justo Deus livra. Ah, mas não tem crente morrendo lá? Tem, mas eles não estão perdendo, eles estão indo para a glória. Nós estamos achando que eles estão sofrendo porque eles estão morrendo. Mas para eles, morrer é um lucro. É um privilégio morrer pelo evangelho. É triste ver as crianças sendo jogadas do muro para soldados? É triste ver as mulheres naquela aflição? Mas eles estão guardados em Deus. Deus não perdeu o controle daquele povo. Nós temos que orar por eles? Sim. Nós temos que orar por Israel todos os dias. Nós temos que orar pela nação todos os dias. Mas a nossa confiança maior tem que estar em Deus. Porque quando a nossa confiança está nele, a gente não perde. Eu passei essa experiência quando eu tive meu diagnóstico, que eu estava com 2 tumores, e o diabo soprava no meu ouvido, falava, você vai morrer, você não vai ver os seus filhos crescer. O que eu falava para o diabo de volta? Se eu morrer, eu estou salvo, eu vou para a glória. E se meus filhos ficarem, o Senhor estará cuidando deles, porque o Senhor não me deu filho para ficar jogado. E eu tinha tanta certeza disso que eu não tinha medo do que ia vir. Tinha. Eu falava para meu marido, se morrer é lucro. O importante é eu estar salvo. Ah, pelo amor de Deus, fala que está brincando. Mas quando nós olhamos com esperança no Senhor, a gente confia no que Ele faz. A gente não questiona. Então, não coloque a tua confiança em carros, cavalos, salários, serviço, governo. Bolsonaro é bom? É de Deus? É. Temos que orar pela nossa política? Temos que votar certo? Temos, porque isso tudo coloca em jogo muita coisa. Porém, nós temos também que confiar no Senhor, porque nada sai fora do controle de Deus. Abre lá, Provérbios 11, 28. Provérbios 11, 28. Nossa quarta circunstância em qual nós não devemos nos apoiar. Eu vejo esse versículo se cumprindo muito nessa época agora do Covid. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a rama. Tem gente que confia no dinheiro, mas quantos ricos morreram no Covid? A pandemia veio mostrar que confiar na riqueza é tolice. Confiar naquilo que se tem é bobeira, bobagem. Por quê? O justo, ele tem raiz. Irmãos, nós não, mais uma vez estou falando e vou reafirmar isso no teu coração. Nós não dependemos de pessoas, nem de governo e nem de circunstância. A sua vida está na mão de Deus. E se a sua vida está na mão de Deus, Ele vai te guardar, Ele vai te preservar e Ele vai te fazer florescer no tempo da crise em nome de Jesus. Amém? Você crê? Glória a Deus. Aleluia. Então, o primeiro sinal aí de Moisés é o quê? Não se apoie no seu cajado. Porque o cajado pode virar uma serpente, te dar um bote. E nós temos que estar ligados para aquilo que vira serpente do nosso lado, em quem a gente se apoia, como nós nos apoiamos. Eu já vi, o Espírito Santo está me fazendo lembrar algumas coisas aqui para falar. Eu já vi muita gente se apoiar em líder, e o líder cair. Né? E hoje, infelizmente, o que nós temos mais visto são pastores, líderes caídos. Só que quantas pessoas que se apoiam de tal forma neles, o que acontece? Cai junto, perde a fé. E perde a fé o quê? Na obra, no reino, no Senhor. Por isso que o seu modelo, o seu padrão,
não deve ser homem. Você pode gostar de um pastor, de uma pastora, se inspirar, ouvir, porque você vai crescer com aqueles que são maiores, mas nunca se apoiar a ponto de fazer aquela pessoa sua referência. Nosso modelo é Cristo. Nosso padrão é Cristo. Porque se esse líder tombar, você tomba junto espiritualmente. Eu era muito fã, muito, eu li todos os livros dele, de Mike Murdock. Miles Monroe. Era um negão. E ele morreu no auge. Tinha a cabeça dele aqui na cabeça. Um negão top. E ele morreu de acidente de avião. Explodiu, o cara entrou no avião, explodiu o avião, ele e a família inteira. Gente, eu fiquei tão chocada. Eu fiquei questionando Deus umas 3 semanas por que esse homem tinha morrido. Deus tinha me dado satisfação, porque levou o homem. Mas aí eu vi que a gente não pode ter padrão terreno. Por quê? As pessoas caem, as pessoas morrem, as pessoas falham. Quantos líderes que já falhou com você? Quantos pastores, quantos ministros, quantas autoridades, pessoas que você admirava. Eu tive um mentor que eu admirava muito, eu comecei a fazer mentoria com ele, um cara super top das galáxias. Mas ele deu uma palavra tão assassina na minha vida, ele quis me exortar, mas ele não teve sabedoria. E ele me pegou num dia mau. E a palavra assassina dele quase me fez parar de escrever, quase me fez parar de fazer o que eu faço. Por quê? Ele me chamou de incapaz. Incapaz não, de desqualificado. Você tem muito potencial, mas está desqualificada nisso. E aí, eu fui me curar em Deus e eu tive que, por várias semanas, ouvir Deus falar comigo e falar, não, eu te chamei. Entender que a minha capacidade não estava na boca de uma pessoa que eu admirava. Aí, o que eu fiz? Continuei respeitando a autoridade pastoral dessa pessoa, mas, cortei. Como que eu vou ser mentoreada por alguém que me acha desqualificada? Eu vou pegar Cristo. Então, não se limite a palavras de líderes assassinos. Tem líder que vai matar. Às vezes, Deus até está forjando, usando essa pessoa para te dar uma lixada. Porque não tem nada mais confrontante do que um líder falar para você, uma pessoa que você admira, só porque você não é boa. Mas, esse tipo de gente serve para quê? Para nos aperfeiçoar. O que eu fiz? Peguei a visão dele, melhorei o que eu podia melhorar, só que eu parei de ouvir a mentoria. Por quê? Porque ele não sabe corrigir, não sabe exortar. Eu falei, não, eu tenho pastor. E aí eu fui para o meu pastor e falei, olha, me instrua como eu preciso agir, como eu preciso ser. Porque eu já peguei o que era bom naquele tempo. Tudo tem um tempo, né? Eclesiastes 3. Tem gente que você vai caminhar por um tempo. Mas em outros propósitos, Deus vai acrescentar pessoas no seu caminho. Você vê que Faraó ficou por um tempo no palácio. Depois passou um tempo no deserto. Mas depois, o resto da metade da vida dele, ele passou com Arão. Por quê? Era necessário ele passar agora aquela fase da vida caminhando com outra pessoa. Então, não se limite, às vezes, ficar com gente tóxica. E tem gente que, vai querer te matar, te ver. É no fogo que forja a espada? É. Mas cuidado de confundir alguém que te lapida de alguém tóxico para a tua vida, porque o tóxico mata nas palavras. Mata, não te acrescenta em nada, mas te mata. Mata, não te ajuda a crescer, não te ajuda a evoluir, não te ajuda com nada.
Ó, é Êxodo 4:6. Então, esse foi o primeiro sinal. Lidar com a serpente. Fique atento com as cobras, crente. Segundo sinal. Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão, deixa eu ver, não, 4:6, desculpa, li errado. E disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no peito, e tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. Grifa aí o leprosa, porque a lepra é o segundo sinal. Olha cada sinal top que Deus dá. Olha, você não chamar na tua vida. Primeiro você vai ver uma cobra. Depois você vai ficar leproso. Porque a lepra simboliza o pecado interior. O pecado que está lá dentro, aquela podridão escondida, aquela impureza, aquilo que a gente não conta para ninguém. E uma pessoa que é chamada por Deus, ela tem que saber lidar com o pecado interior das pessoas e os dela. Você já viu que quando Deus começou a te lixar, ele mais faz você ser paciente com os outros do que com você mesmo? Você fala assim, gente, eu tenho que suportar isso, é Deus lixando. Mas eu tenho que suportar a traição, é Deus lixando. Eu tenho que suportar a grosseria, é Deus lixando. Eu tenho que suportar a ingratidão, é Deus purinho lixando a gente. Por quê? A lepra, ela fala de um pecado que está de dentro. E aqui está simbolizando aquilo que eu tenho que lidar, que tem dentro de mim, mas que tem dentro do outro. Como? Não julgando nada e nem ninguém. Tem hora que a gente olha para o pecado do outro e fica nítido. E é duro não ser juiz. Mas escreve aí nas suas anotações. Deus não me chamou para ser juiz. Quando você vê o pecado do outro, como que você faz para não ser juiz? Olha para o teu. Pronto. Fica de boa, já na hora. Porque você vai ver a pessoa errando, aí na hora que você vai julgar, existe uma diferença no julgar e no exortar. A Bíblia manda exortar. Se seu irmão estiver caindo, você tem que falar assim, ó, filho, você está errando. Você vai perecer nessa. Vai dar ruim para você, né? Isso é exortar. O que é o julgar? O julgar é... Nossa, viu fulano? Também sabia que ia cair. Tem nariz em pé. É a gente já afirmar a queda dando uma justificativa. Deus não chamou a gente para ser juiz, porque existe um peso quando nós julgamos. Abre lá Marcos 4. Maria Borges, leia para nós. Marcos 4, versículo 21. Até o 20. Deixa eu desmutar o microfone. Marcos, capítulo 4. Desmuta teu microfone, mãezinha. Marcos 4, 25. Pode ler. 24. 4, 24. Conseguiu? Não conseguiu, tá mudo. Aí, Marcos 4, 24 e o 25. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Continuou ele. Com a medida com que medirem, vocês serão medidos,
e ainda mais lhe acrescentarão. A quem tiver mais lhe será dado, de quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Até o que tem será tirado. Olha a consequência de julgar. A Bíblia fala, à medida que você medir, você vai ser medido. Qual que é a gravidade da gente julgar alguém? Deus vai pesar você e a pessoa. Na balança de Deus, Deus é juiz. Na balança de Deus, vai você de um lado e a pessoa do outro, vai ser os dois. Porque o juiz vai examinar os dois lados. Então, para eu pedir para Deus julgar a causa, eu tenho que ter absoluta certeza que eu não tenho culpa alguma no cartório. Por quê? A sentença do juiz vai descer para os dois. Tem gente que fala assim, ai, eu quero que Deus cobra do fulano. Mas para cobrar do fulano, ele vai ter que pesar você também na balança. E aí, se você tiver mais pesado que o fulano? Irmãos, achar que a gente está bom é fácil. Mas reconhecer que a gente não presta, aí é que mora o perigo. Porque Deus, tudo bem, Deus vai julgar. Só que vai medir lá, e no peso de Deus. À medida que você medir, é a palavra que fala, assim você será medido. Porque é o que tem, ser-lhe-á dado. Mas quem não tem, até o que tem vai ser tirado. A pessoa perde até o que tem. Isso fala o quê? De galardão. A irmã Maria está com os dados móveis. Nós vamos deixar salvo, viu, irmã Maria? Qualquer coisa, depois a senhora assiste. Então, nós temos que tomar cuidado nesse negócio de pedir para Deus ser vingador. Por quê? Deus não é vingador, ele é juiz. E a sentença vem para os dois. Vem para você e vem para a pessoa. Por isso, tenha certeza quando você for fazer esse tipo de oração. Deixa eu ver aqui. A mão no peito tipifica algo que está no nosso interior. E a lepra tipifica o pecado. Abre lá em Romanos 7. Romanos 7, 17. Opa, Romanos 7. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Olha o que o apóstolo Paulo fala, olha, eu até quero fazer a coisa certa, mas o pecado que está dentro de mim, minha carne, não deixa. Era uma briga constante de carne e espírito que ele vivia. Então, quando Deus fala assim, coloca a mão no peito, Moisés, para quê? Para tipificar o que está lá dentro. E o que está lá dentro de você é ruim, não é bom. Só é bom quando Deus entra. Só é bom quando o Senhor toma as nossas causas e torna aquilo que é bom. Por isso que a gente tem que ter misericórdia, essa é a palavra boa para usar, quando a gente olhar para o outro que está caído, ou a gente enxergar com clareza o pecado do outro. Porque o pecado do outro não é diferente do nosso. O pecado dele não faz ele menor do que você. Porque para Deus nós somos iguais. O que vai mudar é o quê? As consequências. E se nós falamos que nós pertencemos a um corpo, a gente tem que ter dó da nossa mão, do nosso pé, do nosso dedo que está caído. Às vezes é o irmão, mas é a tua perna que está lá machucada. Abre lá em Gálatas 6:9. Os versículos que eu mais sou confrontada na vida. Gálatas 6:9.
você quiser grifar na sua Bíblia, viu, crente? O dia que você não quiser fazer nada para os outros, você lembra de Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem. Porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Fazer o bem cansa? Cansa. Porque tem gente que você faz. Sabe que a pessoa te dá? Uma faca no meio das costas. Aí você olha e você fala, gente, só fiz o bem. Mata ela, Jesus. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Como que você é retribuído pelo bem? Se você não cansar e se você não morrer na fé. Por que tem gente que não colhe? Porque desfalece, morre antes. Não persevera, cansa de ser bonzinho. Ainda a pessoa fala assim, eu cansei de ser trouxa. Não, é melhor você ser trouxa e ter galardão do que ser esperto e perder a glória de Cristo na sua vida. Quem recompensa é Deus, não é o homem. Olha o que Deus está mencionando para Moisés. Cuida do teu pecado, suporta o pecado do outro, que o que você vai receber vai vir de mim, não do homem. O que vocês vão receber vai vir do Senhor e não do homem. Às vezes o ser humano vai ser ingrato, falho, vai te tratar mal, vai desfazer, mas a nossa recompensa vem do Senhor. Outra coisa que a lepra aqui nos ensina, coloca aí, no peito do líder, anota aí, no peito do líder tem cura e podridão. Por que eu falo de líder, especialmente? Porque todos nós temos um chamado para liderar algo. Às vezes, se você não lidera algo de questão de departamento, você é chamado para liderar a sua família. Todos nós temos um chamado de líder. E todo líder, no peito dele, tem cura e tem podridão. Porque a mão de Moisés, lá no peito, ficou leprosa. Só que quando ele colocou no peito, de novo, ficou curado. E aí eu quero fazer essa pergunta para você refletir. Quem se aproxima de você é curado ou fica doente? Fica leproso ou fica sarado? Porque esse é o nosso papel como Moisés desses dias, né? Como os Moisés dessa geração. No nosso peito, vou falar de todo líder, vou escrever aqui no chat. Só guardar as frases. Opa, bate-papo. Todo líder no seu peito traz cura ou podridão. Todos têm um chamado para ser líder. Se não for em departamento, você é o líder da sua casa. Bonice, vou desmutar teu microfone. Desmuta aí. Quero te fazer uma pergunta. Já que não está o Alife, vamos com a vovó. A pergunta é fácil. Na Bíblia, vó, quem que é o líder da casa? Quem que é o cabeça da casa, segundo a Bíblia? Ai, Hein? é o homem, né? É o homem. E a mulher, ela é líder de quê? O que a mulher lidera na casa?
Peguei a senhora agora, né? Mas a mulher é chamada para ser líder dos filhos. Sim. Não foi a senhora que conduziu toda a educação, o que ia vestir, Foi, né? o que ia comer, aonde ia estudar. Uhum. A É mulher isso é mesmo. chamada para liderar os filhos. O homem é chamado para liderar a casa. Isso nós lideramos o quê? Com precisão, nós lideramos a nossa família. Olha lá, Nivar. Olha, minha filha. A benção. É, dá tchau. Obrigada, vozinha. Então, nós temos que entender que todos nós temos um chamado de líder na nossa vida. E nós temos que levar isso a sério. Porque quem se aproximar de nós, aonde nós lideramos, ou vai ser leproso, porque a lepra é contagiosa, ou será curado. Então, nós temos que trazer cura, em nome de Jesus, para os lugares em que, pelos os departamentos, pelos lugares, pelas pessoas que nós lideramos e influenciamos. Ok? Abre lá a tua Bíblia no livro de Tito, Tito capítulo 2. Hoje os anjos estão bem anjos. Agora, né? Quer dar aula com a mamãe? Quer? Quer dar aula? Tá um grudinho. Livro de Tito, capítulo 2, versículo 7. Deixa eu pegar no celular. Quero ler ela na NVI. Tito, capítulo 2. Versículo 7. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para ele, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Ensine os escravos a se submeterem em tudo. Vamos, vem cá. Só Deus aqui. Aí me quer ler junto. Ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores e procurem agradá-los, a não serem respondões, a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, o nosso Salvador. Espera aí, tia. Pronto. Veio o anjo para o pai. Mas olha que Tito, ele dá uma aula de como que a gente tem que proceder. Para quê? Para não transmitir lepra para os outros, para não contaminar as pessoas, para não ferir as pessoas. Qual que é o primeiro comportamento que Tito fala? Em tudo seja você o exemplo. Você não tem que esperar o outro dar exemplo por você. É isso que Deus está falando com Moisés. Moisés, eu vou te chamar para ser líder, mas vai começar a tratar com você. Às vezes a gente quer que as pessoas mudem, mas Deus está falando conosco que primeiro eu tenho que tratar de você. Porque vai começar em você o exemplo. Em você como mulher, em você na tua posição de homem, em você na tua posição de mãe, em você na tua posição de servo. Em nós que começa o exemplo, não é no outro. Aí ele fala assim, ó, começa em você, sendo o exemplo, fazendo boas obras. Primeiro, você tem que fazer. O exemplo é dado.
não é falado. Fazer o exemplo. Segundo, em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Nós temos que ser sérios naquilo que a gente faz. Como que eu me torno sério no que eu faço? Sendo responsável. Porque se nós não levarmos o nosso chamado a sério, quem que vai levar? Ninguém. E chamado, eu reforço, chamado não é só você trabalhar na igreja. Você tem um chamado dentro da tua casa, você tem um chamado com os teus amigos, você tem um chamado aonde você vai. Porque o chamado não sai de você ou entra em você, o chamado está em você. Então, nós precisamos ser sérios em tudo. Tem gente que vive duas vidas, uma dentro da igreja e uma fora. Uma dentro da igreja e uma no serviço. Não é assim que Deus gosta, não é assim que Deus manda. Olha o que ele fala aqui. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Ele fala, vocês têm que falar coisa boa, que presta. Por quê? Porque quem se levanta contra você não tem o que falar de você. Você não pode dar motivo para os outros falar. E isso a gente dá motivo como? Tendo uma linguagem sadia. Às vezes você tem fama de fofoqueiro porque a fofoca não morre em você. Quer parar de ter fama de fofoqueiro? Mata a fofoca. Chegou em você, acaba. Acabou o assunto. Morreu. Você não sabe, você não viu, você não tem palpite para dar, porque não é com a tua vida. Quer ter linguagem sadia? Seja sadio no responder. Irmãos, nós somos observados todos os dias. Nós somos observados a todo instante. Eu lembro logo que eu casei com um pastor, as pessoas reparavam até como eu chamava, no meu tom de voz que eu chamava ele. E um dia eu fui exortada que eu não tratava ele como sacerdote por causa do meu tom de voz. Eu já tive que, várias vezes, diante da igreja, pedir perdão para ele por causa da conduta que eu me referia a ele. Hoje eu entendo qual é a minha posição, mas eu tenho que ter saúde até no meu jeito de responder para alguém maior que eu. Por quê? Porque quem está olhando não pode achar falha em mim naquilo que eu falo. Aí a hora que ele fala, ensine os escravos aqui são os servos, são empregados. Ensine os empregados a se submeterem em tudo aos seus senhores. Ensine as pessoas a ser boas, bons empregados, bons funcionários. Hoje, os primeiros mandados embora é os crentes, porque não dá testemunho. Fala demais, fala dos outros, chega atrasado, mente. Misericórdia. Nós temos que não só ser, como ensinar a ser bons funcionários. Ser submissos. A não serem respondões. Você viu aqueles crentes polêmicos? Que dá barra? A pessoa acha que é o Silas Malafaia do Goiás. Ai, eu não engulo nada, não como nada amanhecido. Mas é isso que Deus te chamou? Porque até para falar tem que ter a hora certa. A não roubá-los, mas mostrarem que são inteiramente dignos de confiança. Olha que a gente tem que ser para não ser leproso, para não transmitir lepra para as pessoas. As pessoas têm que olhar em nós e se sentir confiantes em falar conosco. Falar assim, não, aquilo ali eu posso confiar um segredo, posso confiar uma dor, eu posso pedir uma oração, porque tem integridade, tem respeito. Para que assim torne atraente em tudo o ensino de Deus, o nosso Salvador. Sabe por que as pessoas não vêm para a igreja hoje? Por causa de nós mesmos. Porque elas não vê nada de atraente naquilo que a gente faz. Não vê mudança. Não vê mudança no falar, não vê mudança no responder, não vê mudança dentro de casa. E ninguém tem. Eu vou lá na igreja para ficar assim. Não tem nada de diferente. Mas quando nós começamos a ser transformados, nós começamos a tornar o evangelho de Deus atraente. Porque as pessoas veem algo diferente em nós. Anota essa frase aí, ó.
Antes da libertação, tem que ter conserto. Tem gente que quer ser liberto, mas não quer ter conserto com Deus, nem com os homens. Vou anotar. Antes da libertação, tem que ter conserto. Tem coisa, queridos, que não é o diabo que está agindo. Tem coisa que é você que precisa se arrumar. É um desajuste nosso. Porque tem coisa que nem é o diabo que faz, é a gente mesmo que está cavando a sepultura com as nossas mãos. Então, Tito, ele nos ensina aqui a não transmitir lepra para as pessoas, a não contaminar as pessoas, a não trazer uma podridão do nosso eu, do nosso caráter não tratado para a vida das pessoas. Terceiro sinal aí, o chamado de Moisés, Êxodo 4, versículo 9, é que ele transforma a água em sangue. Vamos chamar Êxodo 4. Olha o que Deus fala para ele. Se acontecer que eles não crescem nos dois sinais, nem na sua voz, tomarás nas águas do rio e derramarás na terra seca. E as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então, grifa aí, em sangue. Água em sangue é o terceiro sinal, porque o sangue representa a morte. Toda pessoa que tem um chamado vai ter que lidar com ambientes de morte. Morte espiritual, tá? Porque todo ministério, tudo na vida é feito por fases, gente. Nós temos que aprender essas fases. Não vai ser flor só. Tem dia que você vai estar para baixo. A Bíblia não fala do dia mau? Quem já ouviu o dia mau? O que é o dia mau, Adri? O que você acha que é o dia mau? Ai. O dia das aflições, as dificuldades, desafios. É aquele dia tenebroso, né? E é um período só esse dia? Nem sempre. Nem sempre. Ó, eu quero que você faça uma lista. Todo mundo aí tem caderninho? Você vai fazer uma lista, vai fazer número de 1 ao 14, dos dois lados. Vai pôr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tá, não dá. Não dá. Faz uma lista dividida no meio. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, deixa eu pensar. Tirar a luz. Não haja luz. Você vai pegar uma folha, divide no meio. Vai fazer o número do 1 ao 14 de um lado, 1 ao 14 do outro lado. Vocês que lutem agora. Calor. O som tá ruim? Ai, minha voz também tá ruim, mãe. É uma benção. Faz do 1 ao 14, faz uma lista, uma folha dividida ao meio. Certo? E abre lá em Eclesiastes 3. Deixa eu ver se eu consigo fazer no Word aqui. Peraí.
Eu vou compartilhar a tela com vocês. Vai abrir em Eclesiastes 3. Compartilhar a tela. Vocês verem como que é para fazer, ó. Word. Aí, ó, uma folha dividida ao meio. Vou colocar número 1 de um lado, número 1 do outro lado, número 2 de um lado, até o 14. Porque você vai aprender quantas fases existem na sua vida, baseado em Eclesiastes 3. Então, vamos lá. Eclesiastes 3 diz assim, ó. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Coloca aí no 1, de um lado, tempo de nascer. Coloca só assim, nascer. No 1 do outro lado, morrer, porque tem o tempo de nascer e o tempo de morrer. Número 2, tempo de plantar. Número 2 do outro lado, tempo de arrancar o que plantou. Número 3, tempo de matar. 3 do outro lado, tempo de curar. Número 4, tempo de derrubar. Número 4, do outro lado, tempo de edificar. Cinco, tempo de chorar. 5 do outro lado, tempo de rir. Número 6, tempo de prantear. 6 do outro lado, tempo de dançar. 7, tempo de espalhar as pedras. 7 do outro lado, tempo de ajuntar as pedras. 8, tempo de abraçar. 8 do outro lado, tempo de deixar abraços. Deixar de abraçar. 9, tempo de buscar.
9 do outro lado, tempo de perder. Tem tempo de perder. 10 de um lado, tempo de guardar. 10 do outro lado, tempo de jogar fora. Onze de um lado, tempo de rasgar. Do outro lado, tempo de costurar. 12, tempo de calar. Do outro lado, tempo de falar. 13, tempo de amar. 13 do outro lado, tempo de odiar. 14, para a gente finalizar, tempo de guerra. E no último 14, tempo de paz. Agora dá uma olhada na sua lista. Você vê que vai alternar os 14 em coisas boas e ruins. De um lado vai estar assim: nascer, plantar, matar, derrubar, chorar, prantear, espalhar pedras, abraçar, buscar, guardar, rasgar, calar, amar e guerra. Do outro lado vai estar o quê? Morrer, arrancar o que foi plantado, curar, edificar, rir, dançar, ajuntar pedras, deixar de abraçar, perder, jogar fora, costurar, falar, odiar e paz. Por que eu fiz a gente fazer essa divisão de Eclesiastes 3? Porque todo dia mal tem seu lado bom. E ele vai oscilar em 28 fases. Nós passamos, não é por 4 estações, nós passamos por 28 fases na nossa vida. E essas fases vai se oscilar em tudo isso aqui. Vai ter época que você vai estar abraçando, mas vai ter época, neste mesmo tempo, que às vezes você vai ter que deixar de abraçar. Isso mostra essa alternação do bem e do mal, vem para mostrar que o bom e o mal se alternam em ciclos. Tem fase que a gente vai estar lá em cima, mas tem fase que a gente vai estar lá embaixo. Só que como que começa? Começa com o que é bom. Começa o quê? Tempo de nascer. Como que termina? O último 14. Termina com o que é bom, com o que é mal. Termina com paz, tempo de paz. Ou seja, começa bom e termina bom. Se eu entendo isso, eu começo a confiar em Deus. No meio da jornada vai ter as oscilações, mas se eu entendo que começa bom e termina bom, eu aprendo a confiar em Deus no meu processo. Por isso, lembra, nunca se esqueça de Eclesiastes 3. Você vai oscilar nas fases da sua vida, da sua jornada, porque Deus vai permitir essa oscilação para mostrar que você vai ter que, às vezes, lidar com ambientes de morte espiritual, em ambientes que são difíceis, pessoas difíceis. Mas, irmão, guarda no teu coração, na tua alma. Pessoa difícil lixa a gente. Pessoa difícil nos aperfeiçoa. Pessoa difícil nos torna melhor de quem nós somos. Por isso que você tem que aprender a passar por todas as fases, a lidar com todos os momentos. Quando você aprende isso, você acha o segredo da tua vitória. Né? Para a gente finalizar. Por que Arão foi escalado para junto de Moisés no ministério? Chutômetros.
Miguel tem que escutar. Oi, pode chutar, Ético. Oi, Ético. Calma. Não, tô calma. Tô de boa. Por que que Arão foi escalado com Moisés no ministério? Meu celular travou. Travou? Carmen, tu sai na voz, mas eu não tô conseguindo coisar Não, nada. pode falar que a gente te ouve. Repete a pergunta, então. Por que que Arão, o sacerdote Arão, o sacerdote não, o sacerdote Arão, ele foi escalado com Moisés para o ministério. Deus falou assim, ó, você não vai fazer sozinho, você vai ter que chamar Arão. Por quê? Porque tinha que ter uma pessoa... Ah, para aprender? Ter sucessor? Seu sucessor? Também. Mas, ó, pega o código. Nota aí. Deus nunca nos deixa sozinho no ministério, porque Deus é coletivo. Está sinalizando que Deus é coletivo. O ministério não é da gente, não é teu, crente. Se você morrer, continua com Arão. Se Arão morrer, continua com Josué. Deus é coletivo, não tem egoísmo. E é por isso que no líder não pode ter egoísmo. Não pode ter egoísmo. Deus está sinalizando que um líder pode deixar outras pessoas fazer o que ele faz. Quarta-feira teve culto aqui na igreja, não estava nem eu, nem o pastor. Mas tinha um líder pregando. Por quê? E se eu morrer? Vai fechar a igreja? Quando eu for para Israel, ficar 15 dias, olha, dá na terra tanto do Jeová. Vai ficar sem culto? Quero nem lembrar de Zoom, hein, irmão? Vocês deixam lá em Israel de boa lá. Estou brincando. Você vai fazer aula lá de Israel. Quero achar uma figueira e ficar debaixo. Não quero subir em cima da árvore, igual o Zaqueu, para pegar o sinal do Wi-Fi. Mas nós faz uma aula lá do Zoom. Em nome de Jesus. Mas Deus não deixa ninguém sozinho no ministério. Por isso que a gente tem que ser coletivo. Sempre estar olhando quem vai ser o nosso Arão. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9, fala disso. Eclesiastes 4, 9. Por isso que você sempre tem que ver quem que vai te substituir um dia na sua falta. Quem você vai construir o seu legado. Coloquei no meu coração de levantar pastores e pastoras auxiliares na igreja. Por quê? Eu quero férias. Eu quero viajar. Eu quero ir para Israel. Eu quero ir para Dubai. Eu quero ir para o Egito. Quero ir às pirâmides. E não dá, por quê? Porque não tem ali que entrega. Mas está tendo agora. Se for na mar, vai ter. Levantar um monte de pastor e pastora. Eclesiastes 4, 9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta. O outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. É uma delícia aqui em casa, porque eu e o pastor, nós somos muito ativos no ministério. E quando um está querendo morrer e sumir, de uma carruagem de fogo para me buscar, o outro está, não, morar fogo descer, vamos. É bom que um anima o outro, sabe? Nunca tá, um ajuda o outro. Por isso que nós temos que ter essa concepção, quem eu vou ensinar, quem eu vou construir o meu legado, e quem eu vou colocar, preparar para andar ali junto comigo. Todos os líderes precisam disso. Porque Deus é coletivo, em Deus não há egoísmo. Porque Deus quis matar Moisés depois de tê-lo chamado. Eu não sei se vocês leram todo o capítulo 4, mas eu vou ler aqui uma parte rapidinho para a gente finalizar.
que Deus chama Moisés pela sarça. Olha a história. Aí Moisés fala, tudo bem, Senhor, eu vou. Capítulo 4, versículo 24. Êxodo 4, 24. Aí olha só o que acontece. Que aconteceu no caminho de uma estalagem que o Senhor encontrou Moisés e o quis matar. Primeiro Deus manda ele para o ministério, depois Deus fala, vou te matar. Versículo 25. Então Zípora tomou uma pedra aguda e o circuncidou o prepúcio de seu filho e o lançou a seus pés e disse, certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse, esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Moisés estava perto de uma estalagem e o Senhor veio matar ele. Zípora viu que ele ia morrer, falou, o quê? Deixa eu catar esse menino e circuncidar. Por quê? Um dos filhos de Moisés, o mais novo, não tinha sido circuncidado. Só o primeiro. Só o primogênito. O mais novo não havia. Porque Zípora era uma esposa que não era crente. Era gentia. E quando ela viu a circuncisão do primeiro, ela ficou muito triste, ela ficou muito abalada, porque ficou doente, ficou febre, machucou. A gente está falando de uma circuncisão, queridos, nos tempos arcaicos. Não é arrancar uma pelinha. É falando de um corte. E aquilo, para ela, foi um absurdo. O que ela fez? Não deixou fazer no outro filho. E Moisés, falou, já que machucou um menino, e Zípora, minha esposa, está sendo contra isso, o que eu vou fazer? Então, nem vou circuncidar. Não vai ser um filho de aliança, porque a circuncisão significava aliança. Aí, o que Deus fez? Não vai circuncidar, então você vai morrer. Zípora viu, se tocou que tinha algo errado, pegou o menino, pegou uma pedra, cortou o prepúcio do menino e fez a circuncisão. Aí Deus falou assim, agora você pode continuar a sua jornada. Qual que é a lição, o código que a gente pega disso? Deus não abre mão de seus princípios. A ordem era, Moisés, você e todos os seus têm que ser circuncidados. Por quê? Para pertencer à aliança. Moisés viu, por causa do sofrimento do menino, e viu a oposição de Zípora, falou o quê? Não vou fazer, vou agradar minha esposa e vou poupar o meu filho. Só que Deus, querido, Deus não negocia princípios. Se Deus pede algo para você, ele não vai aceitar pela metade. Ou você faz do jeito de Deus, ou Deus entra no meio da história e começa o quê? Querer te arrancar do propósito. Por isso que nós temos que ter cuidado com a forma que nós fazemos o que nós fazemos. Deus falou que é desse jeito e pronto. Ah, mas vai doer, interessa. É melhor doer do que matar. Eu lembro quando Deus pediu meu serviço, você não vai trabalhar mais. Fiquei brigando com Deus, brigando, até que Deus usou meu professor na aula, falando em mistério, falando em língua estranha, eu consegui interpretar e falar assim, se você não parar, vou te colocar numa cama. Você nunca mais vai andar. Preparei, fui, fechei o salão, vendi tudo as coisas para nem olhar para trás. Porque eu entendi que eu não podia fazer as coisas do meu jeito, era do jeito de Deus, porque Deus não aceita nada pela metade. E no caminho, nós vamos ter dois tipos de pessoas. Arão, que ajuda a carregar o peso do ministério, mas nós vamos ter Zíporas, pessoas que nos cortam. Zípora estava pronta para cortar um menino. Vai ter gente que vai ter corte no ministério. Veio para te cortar. Mas o que nós temos que confiar, que o chamado de Deus é completo. Foi só depois que Moisés conseguiu lidar com Zípora, com o corte de Zípora, que ele foi completo no ministério. Sabe quando eu e você é completo? Quando a gente sabe lidar com quem caminha conosco somando, com Arão, e com aqueles que são Zípora, aqueles que vêm para cortar, para nos ferir, para machucar, aqueles que não concordam. É quando a gente sabe lidar com esses dois tipos de gente que o Senhor nos habilita para prosseguir
uma caminhada de libertação. Por isso, querido, esteja preparado a lidar com todo tipo de pessoa, porque são essas pessoas que vai te encaminhar para o propósito. Última pergunta e última leitura. Como o povo recebeu a notícia de libertação? Êxodo 4:31. Êxodo capítulo 4, versículo 31. Olha o povo como que recebeu a notícia. E o povo creu, e ouviram que o Senhor visitava aos filhos de Israel, e que via a sua aflição, e inclinaram-se e adoraram. Eu amo esse versículo, porque o povo creu, o povo ouviu ao Senhor, o povo entendeu que o Senhor visitava eles, e aí o povo adorou. O povo começou a adorar por quê? Porque creu na libertação. Então, quando você acredita na libertação, a tua posição tem que ser de adorador. Por isso, já começa a adorar hoje, por aquilo que o Senhor vai fazer até no final desse módulo de Êxodo, na nossa vida, na nossa casa, no meio da nossa família, em nome de Jesus. Amém? Se vocês crerem, vocês vão se alegrar e adorar o Senhor pelo que Ele vai fazer por nós. Em nome de Jesus. Aleluia. Câmeras ativadas, nós vamos tirar nossa foto bonita. Vamos orar, agradecer ao nosso Deus pela aula de hoje. Essa semana eu vou pedir para você orar, para Deus tratar contigo. Que horário? O horário que você quiser. Nós estamos num jejum aqui na igreja, orando ou meia-noite, ou 6 da manhã, ou 3 da manhã. Escolha uns horários deste, para você estar participando da oração, para você fazer a sua oração pessoal. Eu vou compartilhar uns textos com você essa semana para você ler a Bíblia. Para quê? Para Deus tratar contigo, tratar do teu interior, da tua vida espiritual, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Pai, eu quero te agradecer por este povo, te louvar por esta aula, te louvar pela tua palavra, te louvar, Senhor, por tratar de nós, ó Pai, no mais profundo e no mais íntimo do nosso ser. Deus, que a tua palavra, que é eficaz, que é poderosa, venha continuar ministrando e lapidando a tua igreja, a igreja que o Senhor escolheu, a igreja que o Senhor preparou, a igreja que o Senhor separou para uma boa obra. Pai, nos prepara, porque nós sabemos que o Senhor está voltando e nós não queremos ficar, nós queremos subir com o Senhor nas nuvens, nós queremos ser, Pai, arrebatados aos céus, mas para isso nós precisamos ser tratados no mais íntimo da nossa alma. Então, vem, Espírito Santo, tenha liberdade de fazer o teu querer na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Sorriso, deixa eu desligar aqui. Espera aí.